Olá, começa agora mais uma Ana Kalina Entrevista, diretamente aqui dos estúdios da UTV em Moema, também pela TV Guarulhos, às terças-feiras e durante a programação, todos os dias, da Viva na TV. Antes de apresentar o meu convidado de hoje, quero falar sobre duas situações antagônicas, que nos atingiram nesses últimos dias. Domingo, a alegria dos palmeirenses com o título, muita festa, principalmente ali na minha região, na região das Perdizes, onde fica o Allianz, Parque, onde o Palmeiras conquistou o título em cima do Chapecoense, e, infelizmente, a tragédia que acabou atingindo esse mesmo time que estava indo para Medellín disputar a final da Copa Sul-Americana. Então, a gente teve duas tragédias, perdemos 21 colegas jornalistas que estavam cobrindo, que iriam cobrir essa final, os jogadores da Chapecó, tripulação e passageiros. Então, eu deixo aqui a nossa consternação, principalmente aos moradores da cidade de Chapecó. Mas vamos rir um pouco, vamos nos divertir, porque a vida continua, infelizmente é assim. E o meu convidado de hoje tem muita história para contar. Ele nasceu no Líbano, veio pequenininho para o Brasil, vai nos contar por que essa mudança, De empresário, virou apresentador de TV. Há 10 anos, ele é o âncora do programa X7. Eu estou recebendo o empresário e apresentador Suhey Youssef. Tudo bem, Suhey? Oi, Aninha, bom dia. Muito feliz de estar com você. Vamos começar do início, como eu falei. Você nasceu no Líbano. Isso. Viveu quanto tempo? Meu pai veio para o Brasil a convite de colônias de imigrantes, que na época eram muitos vindo, E eu vim com 6 meses de idade, direto para Jaboticabal. Por que Jaboticabal? Ele tinha um primo que morava. Então você imagina meu pai e mãe não falando português, não estudaram, com um bebezinho no colo e num país diferente, de uma outra língua. Vieram quantos? Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E junto com eles vieram mais 3 famílias. E foram fazer o quê em Jaboticabal? Meu pai virou mascate. Jura? Ele comprava roupas aqui na 25 de março, cobertor, lençol, e batia nas portas e vendia. Depois ele acabou vendendo joias, que ele conhecia alguém que vendia, tipo, vende pra mim, te dou comissão. Depois entrou no ramo de automóvel, compra e vende. E o libanês, ele é um super negociante. A arte de negociar é bacana. De repente pintava um imóvel barato, ele comprava, revendia, posto de gasolina, enfim. De repente ele tinha uma casa, ele tinha carro e ele tinha dinheiro. Agora, quanto tempo vocês ficaram em Jaboticabal? Eu saí de lá com 15 anos de idade. Então foi uma infância tranquila. Foi no interior muito é uma gostoso. infância diferente. Como é que foi a sua infância? Brincar na rua, roubar melancia longe de casa. Era tudo aquilo que não se faz em São Paulo. Nós tínhamos liberdade. Eu com 6 anos de idade, 5, eu ia sozinho para a escola. A 1 quilômetro de casa. Mochilinha, 5, 6 anos de idade. Era uma cidade gostosa, não tinha esse trânsito louco que você poderia ser atropelado, não tem ladrões, não tinha. Então era uma vida muito gostosa e muito ligada com a natureza. Vim para São Paulo. Não, mas você foi bom aluno Não, nessa fui bom, época? muito bom aluno. Esses sempre. 15 anos... Isso, com 15 anos eu era colegial de repente, Vim para São Mudou, Paulo, uma cidade tudo. totalmente diferente. Mas por que saíram de Jaboticabal? Meu pai tinha um parente aqui em São Miguel Paulista que tinha comércio de imóveis. Ele falou, vem pra cá que eu quero vender essa loja de imóveis. E vendeu pro meu pai. Aí de repente meu pai tinha uma loja e me colocou para trabalhar na loja de imóveis. Eu fui lá trabalhar na loja de imóveis. E ao mesmo tempo eu jogava futebol no Jaboticabal Atlético. Que é o meu você time. foi jogador de futebol? Então eu tinha que pegar final de semana, ônibus. né? Por exemplo, o jogo era domingo, 11 horas da manhã. Eu chegava em Jaboticabal às 10 da manhã, 9 da manhã, ia direto pro campo com chuteira e já jogava. Não tinha concentração, não tinha treinamento. E era bacana. Quer dizer, você quis ser jogador de Eu futebol queria. na infância. Até que eu estourei os 2 joelhos por conta de não ter um condicionamento físico. Aí eu tive que parar com o futebol. Fui estudar psicologia. Por que psicologia, Suhey? Porque era uma coisa que eu lia muitos livros. E Jung era um cara que falava muito sobre sonhos. E falei que quero fazer psicologia e fui. No primeiro semestre de psicologia, eu fui fazer estágio numa clínica de criança. As crianças tinham sintomas tipo medo de cachorro, xixi à noite na cama, medo de escuro,
não comiam certinho. Eu falei, gente, essa molecada é tudo pó de arroz. Se eles tivessem tido o que eu tive, isso não existiria. O que eu pensei? Em Jaboticabal eu frequentei um acampamento de criança, de uma igreja católica, um fim de semana. Eu falei, vou pegar essa molecada da clínica, vou alugar um sítio e vou levar essa molecada para o sítio e fazer um acampamento. Nessa época você tinha quantos anos? Eu já tinha 20. Com 20 anos já era empreendedor. Aí eu fundei um acampamento chamado Acampamento VIPS, que é meu também. Nossa, quantos anos? .com.br, com 20. Não, quantos anos você tem o VIPS? Eu tô hoje com 60, 40 anos. Caramba! 40 e você anos. criou uma... Veio a ideia do acampamento? Aluguei uma chacrinha, peguei essas crianças da clínica, que eram pacientes, as mães toparam, e levei outras crianças também, e passamos 15 dias num sítio com essa molecada. O que tinha medo de cachorro, olha o que eu fazia, por exemplo. Pegava um cachorrinho pequenininho, botava roupinha, chapéuzinho, brincava, dançava. Tem criança que não tem medo de cachorro, pulava desse cachorrinho pequeno, que era engraçadinho, que era bacaninha. Esse que tinha medo, de repente se aproximava, passava a mão e pegava. E voltava para casa pedindo cachorro. Atraiu interesse. Ou seja, você eliminava sintomas brincando. Uma psicoterapia é legal, funciona? Claro que funciona. Eu sou psicólogo de formação. E era sozinho? Você fazia esse trabalho sozinho? Eu tinha sozinho? uma equipe, né? Eu contratava monitores, que eram alunos da psicologia também, onde eu estudava, na Unip. E depois eu vim dar aula na Unip também, na universidade. Essa parte eu não conhecia, essa é novidade para mim. Dei aula, fui auxiliar do professor Máximo Lamberto Stefano, de psicopatologia, que era uma matéria que só médico podia lecionar. Mas se eu tive essa matéria, por que eu, psicólogo, não poderia lecionar? Aí fomos brigar com o conselho de medicina, etc, etc. Ficou facultativo que o psicólogo também poderia dar aula de psicopatologia. Mas você exerce ainda hoje, de alguma forma? Esporadicamente. Eu dou supervisão para psicólogos recém-formados que têm dificuldade no atendimento. Mas o acampamento continua com essa linha ou mudou? O VIPS não. Hoje o VIPS é muito legal, ele tem uma sede própria, em Salto de Pirapora, avips.com.br. Ele funciona ano todo com escolas e nas férias temporadas em aberto, para crianças de 6 a 17 anos. É um acampamento muito famoso, o VIPS. Interessante, eu não conheço. Minha filha falava muito, eu não sabia bacana. Nem que era seu. A gente leva escolas, muitas escolas. Tem uma escola aí em Moema, por exemplo, que chama CEP. Eles levam crianças de 1 a 10 anos durante 8 dias. De 1 a 10 anos. Pensa, na fazenda. Porque a fazenda é um lugar legal para a criança. Você está colocando a criança junto com a natureza, com hortinha, com vaquinha, atividades noturnas com lanterninha, fogueira, que é uma coisa bacana, e com outras crianças. Nada melhor para uma criança do que outras crianças. Claro. Então elas Principalmente agora, né? Que essa loucura que você colocou da cidade moderna, coloca a criança na frente do computador, tira ela da rua, tira ela da convivência com outras crianças. O mundo mudou muito, e nesse momento eles conseguem se interagir, até se autoconhecer, né? Exatamente. Cria o autoconhecimento. Acho que os pais têm que tomar muito cuidado com a internet, que é bacana, mas tem conteúdos impróprios. Tem. E o excesso também não é legal. Então é bom, cresce, mas disciplina. Tal horário você pode, ver o que você está vendo. O problema é a correria do dia a dia, né? Pois é. Tá todo mundo correndo e acaba até esquecendo. Eu até converso com algumas amigas minhas que são casadas. Você falou, vocês conseguem almoçar, ou jantar, ou tomar café da manhã juntos? Não, cada um tem um horário. Se você criasse umas regras familiares, a gente não teria essa situação que a gente vive hoje. Nesse tempo todo, você voltou para o Líbano? Voltei em 85, para visitar toda a minha família é de lá. E aí, o que mas você estava achou? em guerra. Imagina um país super destruído. O Líbano é um país muito bacana, é um país de paz, é um país que não tem exército. Mas entram outros países. Sim. E invadiram o Líbano e depredaram. Agora, recentemente, eu acabei de voltar. O Líbano está lindo. Ele é um país... né? Eu vou te dar uma ideia do tamanho do país do Líbano. Daqui, Santos, Ubatuba. Esse é o tamanho do país. Mas você tem ruínas antigas, como Baalbek, que é uma ruína romana, perfeitamente conservada, os templos romanos, de 4.000 anos atrás. Você tem estação de esqui com neve, um luxo. Beirute é uma cidade lindíssima, as pessoas são bonitas, as mulheres com joias, sem perigo de assalto.
Você tem comida árabe, é fantástica, né? Tem umas coisas que eu não gosto muito, mas tem umas que eu adoro. Mas a culinária árabe no mundo, a esfirra, por exemplo, que até chinês vende, nossa, né? Você sofreu algum preconceito no Brasil sendo libanês? Olha, com essa onda de Estado Islâmico, esses malucos aí, tá difícil. É mesmo? O árabe é tido hoje todo como terrorista. Nós estamos falando de um país, eu não falo de um grupo. O país tem médico, o país tem cientista, Sim. o país tem filósofo, tem artista de televisão, tem novela. Todos são terroristas, não são. Mas existe uma colocação de mídia, algumas outras não. Por exemplo, você lembra do Clone? Lembra da novela? Quando saiu o Clone, foi no atentado de 11 de setembro, que falaram que foi lá o tal do Bin Laden. Mas Bin Laden é um grupo, nem sei se foi ele ou não. O que fez a Globo que foi bacana? Colocou o Clone, para mostrar que o árabe também é legal, que o árabe é família, que tem gente muito boa, e tem mesmo. Mas como é que você sofre esse preconceito ainda hoje? Você vai no aeroporto, por exemplo, eu fui para a Itália, com o nome árabe. A revista é 15 vezes pior do que para o não árabe. Eu indo para o Líbano, parei na Itália. Por que Líbano? Uai, Beirute. Eu tinha que explicar para os caras. Até pasta de dente, eles te... Aí você fica assim, mais horas numa fila. Entendeu? Até alguns brasileiros já te perguntam, você é católico ou muçulmano? O que importa? Não importa o que eu sou. E existem pessoas que compram uma ideia de que o árabe hoje é terrorista. Você veio bebê de lá. Vim pequenininho. Mas você mantém alguma tradição? Mantenho sim. Toda a minha família é árabe, né? Então a gente tem clubes, a gente tem família, a gente se encontra final de semana. Seus pais são vivos? Não, perdi meu pai e minha mãe. Mas eles me ensinaram a falar o árabe. E a gente tem alguns amigos árabes legais que a gente cultua mesmo. Jantares, festas. Tem muitas festas árabes que eu vou e cubro com o ESED. Entendeu? Verdade. Aliás, o ESED é um programa que mostra muito, não só o árabe, a colônia judaica também. É incrível como é bacana o árabe e o judeu em São Paulo, no Brasil. Uma convivência é a coisa mais pacífica, linda do mundo. Porque são pessoas legais. São pessoas que entendem uma outra realidade. Aí, claro, você vai para lá, existem outros grupos com outras mentalidades. E uma situação de guerra é uma situação complicada. Mas eu tenho grandes amigos judeus, mas grandes amigos, ex-namoradas, quase casei com uma judia. Enfim, é um povo legal, é um povo bacana. Eu ia te perguntar isso. Você casou, claro. Você casou com uma libanesa? Não. A primeira ex-mulher minha é libanesa. Por quê? E a segunda pra manter? é portuguesa. Você tentou manter? Não, eu vou te explicar. Eu namorava com uma judia. Mas não deu certo. Era a pessoa que eu mais adorava na vida. Terminei com ela e perdi minha mãe. Nossa. Por acaso encontrei essa que fazia psicologia. Por acaso libanesa, foi assim. E ela, tipo, minha família não deixa eu namorar muito tempo. E tenho que casar logo. Em 3 meses eu já estava casando com ela. Nossa. Mas deu confusão. Não foi um casamento legal. Quanto tempo durou? 2 anos. Mas você teve tenho filhos? 2 filhos. É um casal? 2 meninos com essa. 2 meninos. A segunda é uma portuguesinha. Portuguesa de verdade. Tem uma menina, que também não deu certo. O bacana é que as duas não se largam. São as melhores amigas. Laila e Simone, vocês são muito bacanas. E eu amigo delas. As duas são amigas? Não se largam. Não está entendendo. Tadinha dos filhos. Sempre juntas. Imagina a orelha vermelha. É muito bacana. Mas vira e mexe, sai com as duas. E é uma amizade bem bacana. Esse é um outro lado legal. Você transformar a tua vida, as pessoas que te circundam, em coisa bacana. Mas é por causa dos filhos. Se você não tivesse, eu acho, né? O meu lado psicólogo diz o seguinte: quando você não tem filhos, você se desvincula totalmente. Eu acho que o filho, claro, cria um vínculo para a vida toda. Pode ser. Seus filhos têm quantos anos hoje? O Renan 29, o Adam 28 e a Samira 18. Deve ser a mimadinha do papai, muito né? bacana. E eles fazem o quê? O Renan toca o acampamento para mim, o VIPs. O Adam me ajuda nos meus outros trabalhos que eu tenho, inclusive no Exced. E ele é músico, o Adam é cantor, tem banda. E a Samira é estudante. Tá no pedaço. E que outras coisas? Vamos deixar o Exced para o segundo bloco, a gente vai mostrar um pouco do programa. Eu tenho uma loja de turismo na Oscar Freire.
e tem o acampamento de criança, tem uma escola ângulo em Salto de Pirapora. Esse homem tem tudo. Como é que você se organiza? Tem um restaurante lá perto do Clube de Campo Provida, que é muito bacana, em Araçoiaba da Serra. Eu tenho equipes, né? E esses 2 filhos que me ajudam. Então, em cada departamento, alguém cuida. Então, por exemplo, no acampamento, o Renan cuida do total e eu cuido dele. E aí você tem o departamento de recreação, a brigada de cozinha, a manutenção, que é eletricista e encanador. Então, tudo funciona legal. Como são equipes montadas há muito tempo, vai sozinho. Então, hoje, por exemplo, eu estou com crianças passando o dia, chama de day camp. Vai de manhã e volta à tarde. A gente dá um almocinho, um lanche, atividades. E para a escola também é bacana. Ter esse tipo de lugar não é fácil, até pela estrutura, pela administração. Você já teve problemas com crianças no acampamento? Como é que vocês lidam com isso? Porque às vezes pode ter uma briga, uma queda, né? Sei lá, uma criança que passa mal porque não pode comer determinado alimento. Como é que é organizar isso? É um trabalho muito difícil. A fazenda é nossa, por sorte, e nós fizemos de um tal jeito que permite a liberdade da criança sem que ela se machuque. Por exemplo, não tem arame farpado, o terreno é relativamente plano, bem cercado, piscina cercada. Nós temos rapel, tirolesa. Então já aconteceu de criança de repente se machucar. Graças a Deus não gravemente. Claro. Mas se toma toda a precaução. Se leva para o médico, para o hospital e liga para os pais. Olha, aconteceu tal coisa. E graças a Deus o VIPs, nesses 40 anos, nunca teve um problema mais sério. Tinha assim, o braço quebrado, um dedo. É criança, né? A gente está falando de criança. 5 pontos não sei aonde, mas nada mais sério. Mas é perigoso. Porque você imagina pegar a criança na escola, de ônibus, levar para a fazenda, que é em Salto de Pirapora, trazer de volta. E lá toda a preocupação de segurança. Claro. Agora, é um trabalho que você não tem como fugir, porque a vida é essa. Agora, Surrey, com todo esse ramo de negócios, como é que foi a crise para você? A crise está horrível. Ainda está Por exemplo, tá sentindo? O ano passado começou a se divulgar, não se compre nada, não compra, que vem crise. Criaram uma crise. E que não conseguem tirar. Junto isso, você pega a tal do Lava Jato, que graças a Deus existe, mas todas as grandes empreiteiras estão paradas. Não se constrói. Você acaba generalizando uma situação, né? Então, aí todo político é ruim, toda construtora é corruptora. A Odebrecht está mandando embora milhares de funcionários, a não sei quem está mandando. Então o país está de um jeito, por sorte, tem o tal do agronegócios, que é bacana. O agrobios está segurando o Brasil. Mas você pega casa e carro, ninguém compra. Se ninguém compra... Não, e a inadimplência, né? Então, por exemplo, todas as escolas que iam para o acampamento, muitas estão cancelando os passeios. Porque a diretora fala, eles não estão pagando mensalidade. Imagina o Eu vou passeio. fazer. Eu não tenho um grupo para o semestre que vem. E antigamente você fechava o ano inteiro. O ano todo. As temporadas de férias de janeiro talvez não aconteçam. Nossa, Surrey. Eu levava 150 crianças por semana. Eu tenho 15 inscritos numa temporada. 12 em outra. Não compensa pegar um ônibus para 12 crianças. Com mais cozinha, com mais monitores. Então, provavelmente, a gente não faça a temporada. Quantos funcionários você tem no VIPs? Fixo 16. E você tem que manter isso e todo tenho mês, que manter. né? Você imagina 16 funcionários, cozinheiro, etc., todos registrados. Esse mês agora com 13º para pagar. Final de ano, nós locamos a fazenda para festa de empresas. É um outro trabalho que eu faço. Então toda empresa chega no final de ano e faz lá a churrascada para os funcionários. Só tem uma festa pequena. Eu cheguei a fazer festa com 5.000 funcionários. Hoje tem uma com 600. Não paga custo. Ou seja, nós estamos queimando gordura e segurando funcionários, mas logo, provavelmente, eu tenho que mandar alguém embora. Mas você é otimista? Você acha que nós vamos sair dessa? Eu acho que o Como empresário tem que ser empresário. criativo. Sim. Então, o que eu tenho feito atualmente? Eu tenho oferecido muito para igrejas evangélicas a fazenda, que eles Essas fazem pagam. retiro, pagam. Essas que continuam, não tem dinheiro. crise. Aí não tem crise. É. Então, aí eu estou conseguindo segurar um pouquinho. Tenho oferecido um preço melhor e elas têm feito retiros na fazenda. E abrindo para casamento, aniversário. Você tem que abrir o leque para Exatamente, sobreviver. exatamente. Agora vamos entrar no assunto do apresentador. Como é que surgiu, depois de tudo isso,
o Surrey apresentador de TV? Quando eu estava em psicologia, que eu tinha consultório, eu falava muito com a Marta Suplicy no TV Mulher, que ela Nossa! Faz um tempinho. Isso. A Marta era mocinha ainda. Isso, e ela tinha uma produtora, Irede, que era muito bacana, que me apresentou alguém que era da Rede TV. E na Rede TV, tinha uma pessoa que fazia um programa de madrugada, de calouro, de artistas, e ele me chamou para ser jurado do programa dele de madrugada. Quem era, você lembra? Dario era o nome do programa, o Carlinhos Aguiar que apresentava. Nossa, isso faz muito tempo. E eu fiquei quase um ano nesse programa. Quando acabou o programa por problema de dinheiro, tinha um cara ligado a ele que falou, tem um camarada aí que é de cinematográfica, ele faz filmes e ele tem um horário na TV aberta. É o Fabrício Cavalcante, que é o meu sócio, muito bacana. Tá com você até hoje. Um gênio no cinema. É verdade. Ele é filho do Chico Cavalcante, que tem vários cinemas É pernambucano, que nem eu, ele e é Cavalcante, que nem eu. Cavalcante. Nós devemos ser parentes. Fabrício, você é um parceirão, nós estamos há 10 anos quase com ele, e um gênio. Pensa. Não, mas conta como é que foi começar. Aí nos encontramos, ele falou, olha, eu tenho um horário e você apresentar legal, gosto da maneira que você fala. Nesse meio tempo, eu falava muito com a TV Globo pro acampamento. Então a Globo filmava muito o acampamento VIPs. Era um acampamento muito badalado. Então toda hora eu estava no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, e o VIPs. E olha como é a tal da criatividade. Eu tinha que fazer propaganda do acampamento sem gastar dinheiro. O que eu fazia? Semana da Criança. Eu chamava o Pedro Regis da Livraria Cultura e falava, Pedro, vamos fazer um concurso de pintura infantil? Ah, vamos, que bacana, na Livraria Cultura, que o Pedro é meu amigo. E pegávamos 10 pintores legais, de nome, que seriam jurado. E abrimos para a escola. Olha, dia tal, o dia da criança, vai ter concurso de pintura infantil, leva as crianças e vai ter prêmio. E mandávamos para a televisão. Mas não dava outra, chegava o dia da criança, 8 horas da manhã, já tinha lá Globo, SBT, todo mundo, porque era uma matéria diferente. Claro. E foi bacana isso. Então, o acampamento se divulgava, fazia-se muita matéria. Acabou que ficou famoso o acampamento. Nesse mesmo meio tempo, a gente tinha uma amizade com a revista Globo, editora Globo, e começamos a anunciar acampamento no Chico Bento, Cebolinha. Revistas infantis. Gibi, né? A gente fez uma campanha bacana de um ano todinho, com páginas dessas revistas. Então o VIPs acabou ficando um acampamento badalado. Do acampamento VIPs surgiram outros. Por exemplo, monitores que achavam boa ideia e que alugavam outro sítio e faziam outro acampamento. Claro. Hoje, que tudo eu que conheço... é bom se copia. Nada se cria. O estado de São Paulo tem mais de 300 acampamentos hoje. Nossa. Isso, e aquela época? Naquela época tinha 4 ou 5. Então, era muito bom pra gente, não tínhamos concorrentes. Hoje nós temos concorrentes maiores que a gente. Sim. Eles investiram muito bem e muito legal. Que é bom, assim, para criança, para as escolas, atende outro público que nós não atendíamos. E aí o Fabrício falou, olha, eu topo, vamos fazer e tal. E o ECED, ele é um programa que basicamente aborda artistas. Mas como é que foi o primeiro programa? Essa coisa, a estreia é o mais gostoso. O primeiro programa você lembra? Você nós não tínhamos estúdio, tinha uma loja de imóveis no Lar Center, de um amigo meu, chamado Celso, Copelli Imóveis. O Copelli falou assim, eu tenho sofás lindos e tal. Vamos usar a criatividade de novo. E ele começou a trazer gente do cinema da boca. Os meus primeiros entrevistados, que era um tema que eu nem conhecia, mas era bacana você conhecer os atores e conversar um pouquinho. Com 3 minutos de papo, o próprio ator já te conduz na entrevista. Então eu perguntava para ele assim, por exemplo, vamos pegar Helena Ramos. A Helena Ramos... Nossa, isso é interessante. Quer dizer, você pegou aquele pessoal da porno chanchada, né, nacional. Helena Ramos é o maior índice de acesso no tvsed.com.br. É impressionante como ela é querida pelo público. O Ratinho, por exemplo, a produção me liga, Surrey, quero falar com a Helena Ramos. Ela não vai. Por causa do ECED. Olha, ela é uma entrevista tão sem imaginar na época, e que virou hoje ícone do ECED. Mas você sentiu alguma dificuldade ou você levou... Não, eu era muito descontraído. Cara de pau, né? Muito cara de pau. E você sabe, tem técnica de você olhar para a câmera, de você falar, dicção. E aí eu fui conhecendo alguém que me falava isso, Surrey, faz tal coisa,
Pentei o cabelo de tal jeito, põe tal roupa. Não. Então, as pessoas foram chegando ao mesmo tempo. Nós tínhamos uma dificuldade lá atrás de entrevistar pessoas famosas. Por exemplo... porque era só Globo, né? Eu queria dar entrevista para o Jô. Você pega, por exemplo, Fernando de Sorocaba. Eu fui tentar entrevistar ele lá no Villa Country e não me deram entrevista. Que TV que é vinha a produtora? Programa Excel. E não deixava a gente nem chegar perto. E outros nomes também que eu não consegui, Jorge Mateus. Hoje eles... É engraçado, né? Se eles não fossem famosos e estivessem num lugar, eu conheço o Sou Rei só um pouquinho. E eles não fossem, e falassem assim, olha, viesse a produtora e falou, olha, eu tô com os meninos novos aí, sem entrevista. Claro, vamos ajudar os meninos. Eu faço muito isso. Eu sei, porque eu já vi. Eu faço muito Quantas isso. vezes a gente está em festa e chega alguém e fala assim, olha, eu tô com um ator ali, tá com uma pecinha de teatro em tal lugar. Você dá uma palavrinha com ele? Claro, eu nunca vi você falar não. Eu ajudo muita gente que está começando e que hoje é famoso. Tem vários atores hoje que começaram com o ESED. A gente fazia um link bem bonitinho, o programa ESED é muito bacana. É muito bem editado. Nós estamos na Play TV todos os domingos às 10 da manhã. Play TV tem net, 122 da net, 81 da Sky, Vivo, Oi, todos os canais. E eles pegam aquele clipezinho e jogam para a carreira deles. Joga no YouTube e fica bacana. Porque a edição do Exced é... brilhante. É um show. Eu sei porque eu já dei algumas entrevistas, quando eu assisto... Você é minha entrevistada. Jesus, eu fico besta, Fabrício, juro. Assim, Hoje, ele pega nossa, trechinhos do programa, ele faz umas brincadeiras, né? O que o Exced umas hoje inserções. tem de abertura, hoje qualquer grande nome quer ser entrevistado pelo Exced. Nós recebemos pautas, milhares, um monte, o dia inteiro. E a gente seleciona, na verdade... aquilo que a gente quer, não é porque é o famoso que vai ser entrevistado, mas o que é interessante. Mas essa pauta é interessante, né? Eu vou para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, o Surrey vai contar pra gente as saias justas para homem, calças justas, os melhores entrevistados, aquele que ele se surpreendeu, tipo assim, ele esperava que a pessoa fosse de um jeito, era de outro, do lado positivo e negativo, ele vai nos contar isso. Os programas que marcaram esses 10 anos no ar, mas a gente vai saber tudo isso no próximo bloco. Não saia daí. Não sabe. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Eu tirei uma pessoa muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E para ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente, uma cesta cheinha de alimentos. Participe também e faça sua doação. Sua solidariedade sustenta o nosso trabalho. Eu tirei uma pessoa muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E para ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente, uma cesta cheinha de alimentos. Participe também e faça sua doação. Sua solidariedade sustenta o nosso trabalho.
voltei com a Ana Kaline Entrevista e o meu entrevistado de hoje, o empresário e apresentador Surrey Youssef. A gente está falando um pouco do programa Excede, que tem 10 anos. Né? É um programa que você investe muito nele, né, Surrey? Assim, tanto pessoalmente, né, quanto financeiramente, porque hoje em dia, patrocínio, gente, é quase impossível. Não tem São os patrocínio. amigos, às vezes, que nos ajudam de alguma forma. Né? Existe uma forma, nós compramos horário e nós temos todo esse trabalho de edição, de gravar, de Tudo isso transporte, tem um de custo. roupa. E dificilmente alguém te paga. Nós tínhamos como objetivo, assim, vender matéria. Por exemplo, você tem um restaurante, você me paga e eu mostro o teu restaurante. Uma festa. Como Mas- o Mauri Júnior faz, né? Exato. Ele não nega isso. Ele faz e ele tá bem, porque ele tem uma marca, ele tem relacionamento. Sim. Eu não tive aquela pessoa que vai buscar esse cliente, que pague, na verdade. Então, a gente sofre muito. Eu faço muita matéria gratuita porque é muito beneficente. Você não pode cobrar de Claro. beneficente. Existe uma outra matéria que é paga, que a gente cobra, Claro. mas não cobre custos. Mas o Excede é tão bacana, ele me abre um leque para a minha vida e para outros negócios. Por exemplo, uma vez eu fui fazer uma matéria num hotel e tinha lá 2 diretoras de escola. Essa escola Já foi minha fechou o cliente. VIPs. Fechei o VIPs. Sensacional. Entrevistei um empresário de Sorocaba que tem uma fábrica, chama Hollis Hort. Ficou cliente do VIPs. Acaba ajudando. Outra coisa bacana é onde você entra. Por exemplo, eu entrevistei Fernando Henrique Cardoso, Michel Sensacional. Temer, Helena Ramos, Edson Celulari e um monte de gente muito famosa. Quando eu poderia ter um papo e de ficar amigo, Paulo Ricardo, é um cara que ficou tão bacana de a gente se encontrar e se falar. Grandes fotógrafos, grandes atores, grandes empresários, grandes médicos. Quais são as entrevistas que mais te marcaram? Eu acho que Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, com certeza. Porque Mas o Michel já era presidente ou era vice? ele era vice, ele era vice. Mas são pessoas que você tem que ter conteúdo. Claro. Porque se você não souber perguntar coisa interessante, eles já te cortam. A Helena Ramos de novo, a Zilda Maio, bacana. O Nossa, Edson Celulari foi uma Zilda entrevista Maio. legal. Gente, São personagens. muita história. Eu só, pena que eu não tive como entrevistar o Grande Otelo. Porque eu tenho 2 ídolos, que é o Grande Otelo e o Oscarito. O Oscarito, para mim, é o maior ator de televisão. Aliás, eu nem sei onde foi parar esses filmes do Oscarito, que tinha no Canal Brasil. Por exemplo, nem São dos Sansão, estúdios Vera nem Cruz Dalilo, ainda, Vera né? Cruz, é. E também uma matéria bacana foi da Cinemateca Brasileira, que é uma matéria muito bacana. Recentemente a gente gravou Coral da Cidade, do Teatro Bradesco. Foi a última matéria. Pessoas pobres que são músicos, são grandes artistas e que se apresentam e não tem muita oportunidade. O Excede mostra. Qual foi a entrevista que você se surpreendeu com a pessoa? Vou falar positivamente, aquela pessoa que você, assim... Porque a gente, às vezes, eu acho que a adrenalina faz parte da nossa profissão. Todo programa que você vai apresentar, por exemplo, eu nunca tinha entrevistado o Surrey. De repente, eu falei, o que eu posso perguntar? Como é que eu vou fazer? A gente se prepara emocionalmente, mas muitas vezes a entrevista nos surpreende, né? Eu fui entrevistar, eu lembro até hoje, Ulisses Guimarães. Eu estava na Record ainda. E pra mim era um mito, eu só via na televisão, o cara que direta já. Dá aquele choque, né? Quando eu fui entrevistar, ele foi tão simpático, beijou minha mão, fiquei olhando, falei, gente, né, que pessoa, porque a gente acha que tá tão distante da gente, e quando você conversa o tete a tete, te mostra uma pessoa como você, né, como eu. E a gente às vezes idolatra, né? Respeita muito, obviamente. Quem te surpreendeu? A humildade, você fala assim, Antônio esse cara... Fagundes. Mentira! Antônio É o Fagundes. primeiro! Foi Jura? muito bacana comigo. Gente do céu, Agora, o primeiro que eu ouço uma que isso. não foi simpática é a Marisa Hort. É mesmo? Não foi. Eu estava no teatro e eu querendo entrevistar ela. Já tinha entrevistado ela daqui a pouco. E ela era uma personagem interessante para aquele momento. Uhum. E acabei que eu nem quis mais depois. Não sei se ela estava... Porque tem os momentos, né? Outra bacana foi Ângela Maria. Ela é sensacional. Muito. Ela e Daniel, um beijo. É um casal, pra mim, exemplo Lembro aí, outro, de Jair companheirismo. Rodrigues. Que entrevista do Jair Rodrigues.
Que pessoa, Sensacional, sabe? a entrevistei o Nossa. Jair também. E um cara, ele te conhece agora, Ana? Oi, Ana, quanto tempo? Ele te conduz para ser legal. O Calbi Peixoto. O Calbi São Peixoto, ele tem entrevistas história. memoráveis, né? E assim, é bacana você buscar a história do Calbi. Pequenos detalhes que ele não contou para ninguém que ele te conta. Esses furos. Você conseguiu muitos furos? Muitos, muitos. O próprio Calbi contando coisas amorosas dele, Pessoais? detalhes pessoais, que foi muito bacana. Assim, e ele não teve a menor... Nunca ninguém perguntou. Mas assim, de chata, só a Marisa Hort ou outras pessoas? Fernando de Sorocaba, olha, eu até tentei falar com a produção deles. Jorge Mateus, também não. Vitor e Léo. Eu fui chamado para gravar numa escola de samba. E você vê, chegamos lá. Tava lá, Mama Busqueta com a gente. Com todo um problema de saúde. Chegamos 10h30 da noite. Era 1h30, 2h da manhã, nós estávamos esperando. Quando vem um produtor dele e fala, não vai, só falando de tal, tipo, só Rede TV. Eu falei, mas que absurdo. Mama Busqueta, eu acho assim muito feio uma postura de não respeitar pessoas que estão trabalhando e para cobrir matéria deles. O Vitor e Léo tocaram, a dupla tocou no Birosca. Você vê. Né? Eu acho que eles nem entram mais lá, né? De repente nem se me chamarem, eu não entrevisto. Eu me recuso. Já tive lugares que eles estavam, nem cumprimentei. Fábio Júnior. Eu fiz uma matéria recentemente num musical chamado Esmeralda. Luciene. É da Luciene. O Fábio Júnior, ele estava cansado, com sono no fim, um espetáculo demorado. Ele me deu a entrevista. E tipo assim, te abraça, te recepciona. São pessoas, o grande da pessoa não é o que ele tem, é o que ele é. Então, por exemplo, no meu meio assim do bilionário, eles falam, não, aquele cara é gente fina. Mas porque a gente, porque tem o iate, porque tem não sei o que lá. Eu acho, cara, quando a gente fala assim dessas duplas sertanejas, né, desse povo que tem uma notoriedade mais recente, eu acho que, por exemplo, Fábio Júnior. Fábio Júnior tem 100 anos de carreira. Ele é um ícone. Então ele teve altos e baixos. E com certeza, nesses momentos mais baixos, ele teve uma mídia menor que o cobria, porque ele era o Fábio Júnior. E normalmente ele deve ter sido esquecido ou pela Globo, ou pela Record, pelo SBT. De repente ele teve mídias menores. E hoje ele fala assim, não, eu vou falar com o Surrey, porque eu não sei o dia de amanhã. E se eu precisar do Surrey algum... Hoje você está na Play TV. Amanhã, de repente, você está na Record. Claro. Ou você está na Gazeta, ou você está na Globo, ou você está na... Porque a gente nunca sabe o nosso futuro. E quase fui para a Record, viu? Estamos em negociar ainda. Eu sei disso. Estamos. Então, de repente, você fala assim... Respeito, né, o que eu estou fazendo. Eu não vim aqui para te prejudicar, eu vim aqui para te ajudar e ao mesmo tempo você vai me ajudar. Sabe outro cara bacana? Você faz uma divulgação legal. Roberto Carlos. Ele estava no show em Sorocaba e eu queria ter um contato com ele e ele me chamou do camarim dele, eu com uma parceira chamada Zaine, e falou, olha, eu não posso porque eu tenho exclusividade, sim. mas vamos fazer uma foto. Ele tirou uma foto e no dia seguinte eu estava com a foto. Quer dizer, ele deu uma atenção legal, ele justificou o porquê não. Não é tipo, não vou atender. Por isso ele é rei, né? Olha, Roberto Carlos... É o nosso rei. É o nosso rei. Não tem rei Pelé pra mim, não. Nosso rei é sabe com Roberto quem eu Carlos. trabalhei que eu queria te falar? Com Antônio Marcos. É mesmo? Antônio Marcos, para mim, foi um cantor... Vê as músicas que ele tem, né? Como Vai Você, por exemplo. Infelizmente, né? A problema das a drogas. bebida, droga. Acabou precocemente com a carreira Você deve brilhante. conhecer o Genildo, que é o empresário do Toquinho hoje. Sim. Que é outro parceirão, Toquinho, Genildo. O Genildo era o empresário principal. O Toquinho eu não tive a oportunidade de conhecer, mas diz que o Toquinho é humildade em pessoa. Convida ele, eu te passo o contato. Toquinho, vem pra Aninha Gabi. O Genildo, ele era o empresário primeiro e a gente era o segundo, terceiro. Mas o Antônio Marcos, ele sempre foi humilde de se preocupar com as pessoas e ele dava entrevista para quem quer que seja. Eu lembro lá em Ribeirão Preto, no show na Cava do Bosque, ele chegando, tinha 30 mil pessoas dentro e 30 fora. Ele era uma potência, Antônio Marcos. E tinha pobre que não conseguia entrar por não ter dinheiro. Ele colocou dentro do carro uma pessoa, entrou no show e assistiu do lado dele o show. Olha que coisa linda, entendeu? É outro tipo de pensamento, de formação, principalmente. Então, até essa mensagem que eu quero dar para você que se julga o rei das estrelas. O rei da cocada preta, a última bolacha do pacote. Não é não, viu? Não é nada tem disso. posturas. A pessoa é grande pelo que é. E fora? Você já deu com fora?
Trocar nome. Meu Deus do céu. Você trocou o nome Meu de quem, Deus do pelo céu. amor de Deus? Trocar nome. Você trocou o nome de quem, Por você exemplo, lembra? agora, na última matéria, Luciano Camargo é um maestro famosíssimo. Tá na minha matéria. E eu chamei ele do costureiro, o Camargo, não Luciano. Aí ele que é o me Camarguinho, né? aí ele me corrigiu na hora. Mas vários nomes, porque é muito nome para você decorar. Por exemplo, o teatro... Como é que pegou fogo no centro? Aquele famoso que pegou fogo perto lá do centrinho, das ruas lá. Bom, trocar nome de teatro, trocar nome de ator, nome de peça, é muito comum. Ainda bem que é gravado, né? Mas se é ao vivo a gente tira de letra, né? É. Eu dei alguns fora já também. Acho que a minha primeira matéria de futebol foi fazendo São Paulo, teleiro técnico, e tava o Raí, né? Eu sei lá, na minha pauta tava Rai. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, Rai. Aí ele falou assim, não, é Rai. Eu falei, putz, eu pensei que fosse Rai de Raimundo. Ele olhou assim pra mim, eu falei, gente, o meu cinegrafista olhou pra mim e fez assim, eu não acredito que você falou isso pro Rai. Eu falei, uai, nunca fiz futebol na vida, nunca vi um homem bonito desse, jogador de futebol tão lindo, já tava nervosa. Troquei o nome, mas não tava ao vivo também. Nossa, é muito difícil. Só quem viu ao vivo que conta esse caos, Porque na hora da entrevista, e quando você esquece uma pergunta que te dá um Dá um branco, aí você fala, meu, o que eu... Assim, teve gente muito intelectual que eu me perdi realmente. Aí eu falava assim, então fala um pouquinho do que você gostaria de falar. O microfone é todo seu, né? Vai que vai. Vamos mostrar um trechinho do programa? Paulinho tá no ponto. Vamos mostrar? Solta aí. Excede. É uma super vitrine para cineastas e artistas de vários segmentos, personalidades da nossa sociedade. Excede. Entretenimento e serviço social. No ar, Excede. São Paulo tem negócios, trânsito e tem arte, teatro. E um teatro muito lindo, Teatro Bradesco, que apresenta nessa noite Nona Sinfonia de Beethoven com o coral da cidade. Maestro Jorge Sarmentos vai nos falar de um movimento muito bacana que acontece na nossa querida São Paulo. Um movimento de jovens pela música. Jovens e adultos são membros do coral de diversos bairros e funciona há 14 anos. Como chama esse movimento? Associação Coral da cidade de São Paulo. Como funciona? Como é que é? Ele é patrocinado por diversas empresas, cujo líder é o maestro Luciano Camargo, do qual eu sou assistente, e Irani, que é a nossa administradora da associação toda, né? Jorge, quantas pessoas compõem o coral? Nós temos no coral 200 vozes. E a orquestra normalmente são 80 músicos, todos profissionais. Olha que lindo, um coral com 200 vozes. Hoje vocês estão apresentando o Beethoven. Hoje é a Nona Sinfonia de Beethoven, com o qual o regente é o maestro Luciano Camargo. Fala um pouco do maestro Luciano. Sim, ele estudou na USP, estudou na Alemanha, esteve na Rússia, é um regente muito competente e é extremamente hábil para viabilizar projetos culturais, como ele está fazendo até hoje. Maestro, onde vocês se apresentam? A gente se apresenta normalmente na Sala São Paulo,
né? Nós temos apresentado no Teatro São Pedro e agora aqui pela primeira vez no Teatro Bradesco. Maestro Jorge, bom show. Muito obrigado. Nona Sinfonia de Beethoven, no Teatro Bradesco. Sensacional. Essas coisas valem. Você aprende, né? A Aprende. gente aprende fazendo isso, eu acho. O que é mais bacana na gente é ter conteúdo. E a gente aprende muito com os entrevistados, aonde você vai. Então, por exemplo, eu não entendo de teatro infantil, mas se faz uma matéria, você acaba ficando doutor em teatro infantil. Aprende, né? Você vai pegar, por exemplo, a produção de um cinema brasileiro. Por exemplo, Fauzi Mansur. Para mim é um dos maiores diretores do Brasil e, por que não, do planeta. E ele te explica, e ele te orienta, ele te mostra. Nós acompanhamos o filme Casamento à Brasileira, de Fauzi Mansur. Aconselho até que assistam. Que produção, que gênio. Não, nosso cinema brasileiro deu um up, né, nos últimos anos. Agora, eu não te perguntei, por que excede? Você lembra que tinha uma propaganda da Shell? Você pode confiar em quem excede? Que vai após os limites, ultrapassa os Vai limites. além. Excede exatamente isso. Então, eu acho que você não pode ficar na mesmice. Você tem que ir acima do que você pode. Então, você pode Então, é o excede, 10, né? você vai no 12. Você pode 12, vai no 15. Você tem que exceder. Principalmente em conteúdo. Porque se você tem conteúdo, tudo fica mais fácil. Por exemplo, Aninha, Eu sempre falei excede. Né? Não é legal esse nome? Tô mais... Não é bacana? mais americanizados. Não é bacana? É bonito, É um e a termo explicação diferente. é bom. Por exemplo, meu acampamento chama VIPs. Very Important Persons. Eu acho que As são nomes pessoas legais. são todas importantes. Minha loja de turismo chama Seattle. 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 Que é o nome de uma cidade inglesa. Aham. Então eu acho que eu pego nomes legais, sabe? Eu acho que dá. São nomes assim que marca. VIPs. Antes do meu acampamento, ninguém falava VIPs. Depois veio Sala VIP no aeroporto, Revista VIP. Eu autorizei tudo, porque eu registrei o nome. O VIP é nome O seu. nome eu tive que autorizar a Revista VIP, por exemplo. Eu tive que ir lá assinar uns papéis. Isso que era interessante. VIPs acampamento, a gente tem VIP de um monte de coisa. Nossa, que interessante. Isso Nosso mesmo. tempo está chegando ao fim, mas a gente tem um vídeo curtinho aí, Paulinho, não tem? Vamos mostrar? Vai lá. No Glamour dos Jardins, Art Lab, um espaço de arte, que apresenta nessa noite Alexandre Iotzi. querida nesse vídeo, Silvia Vinhas, Ana Cláudia Duarte, a esposa do Zucatelli, o Celcinho Zucatelli. Como é que é o nome dela? Eu falei dela agora. Aninha, Não vou você esquecer. gostou de assistir o ESED? Não é legal? É gostoso. Não é Da entrevista é mais descontraído, gostoso ainda. colorido, né? A edição é legal. O ESED é bacana. Eu acho que é o seguinte, a gente sempre comenta que o advento das TVs a cabo, né, trouxe muita coisa ruim. A gente vê programas com baixa qualidade. Muito nu, muita pornografia. A gente vê muitos programas com péssimos apresentadores. As pessoas não sabem pegar no microfone. Eu acho que quando você decide apresentar um programa de televisão, o mínimo, você tem que se informar, você tem que assistir gente melhor que você para você aprender. Eu acho que a gente não nasce. Sabe o que é sabendo. pior, Linha? A gente tem que aprender. O nu vende, a bunda vende.
o intelectual não vende. Não, eu acho que até tem que ter isso, né? Porque a gente está falando de sexualidade. Criança já vive isso. Acho que Mas você tem não que ter desse jeito, né? Mas, por exemplo, acho que para você falar disso, né? Para você falar de nudez, para você falar de sexualidade, você também tem que ter uma formação. Aninha, a mídia, a televisão, ela vende valores, ela te mostra valores. Que o adolescente, ele capta, a criança também. Então tinha que ser muito censurado, porque uma adolescente com 15, 16 anos assiste uma Bruna Surfistinha, acha que ser prostituta é legal, de repente. Deve ser legal, eu vou ganhar dinheiro. E não é legal. Acaba criando uma sexualidade Acaba precoce, sendo um estímulo, né? Perdendo entendeu? a infância. Meninas menstruam com 10 anos hoje de tanto ver pornografia. Você pega o Pânico, por exemplo, que só mostra pernão, mostra coisa que... Desculpa, eu tenho filho. Então, senhores pais, senhores da mídia, pouco de consciência para mostrar qualidade. Mas infelizmente, a gente vive num mundo assim, né? De pontos negativos e pontos positivos. Por isso que tem que ter educação, tem que ter família, você tem que dissertar. Eu lembro até hoje, a primeira vez que minha filha estava assistindo um filme, convidou uns amiguinhos e de repente minha mãe entrou na sala e tinha um beijo caliente. A minha mãe desligou a televisão e mandou todo mundo embora. Falou, vocês não vão assistir isso aqui. Quer dizer, foi uma maneira de mostrar que aquilo não era para a idade daquelas crianças. Elas tinham 12, 13 anos na época. E muitas já beijavam, né? Imagina a internet hoje. Às vezes a gente acha que a criança é inocente. Nada. E eles estão muito mais à frente de nós. Imagina a internet hoje que você tem acesso. Tudo. Né? Hoje a internet é capaz de criar um mito e derrubar Eu vou te outro, dar um né? exemplo prático. Eu tenho uma amiga libanesa, muçulmana, super rija com valores, e uma filha de 20 anos, que ela criava tipo assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo lá. E meio que presa em casa, vigiando para que a filha não saísse. A filha tinha esse tipo de acesso a conteúdos de internet, ficou tão maluca que fez o quê? Saiu com o garçom de um restaurante do lado, engravidou do cara. Ou seja... Olha que esses encontros situação. virtuais, gente, cuidado, pelo amor de Deus. Não que o garçom não seja ilegal. Não, entendi. Não é isso. Mas engravidar porque estava maluca e o acesso era o cara lá, entendeu? Acaba colocando em risco o seu futuro, né? E trouxe uma criança que não era nem para nascer nessas condições. O bacana, então você tem que tomar muito cuidado, porque você está aprendendo coisas. E a mídia ensina muito. O mundo está carente, né? A internet facilita todo tipo de relação. Então eu sempre falo para qualquer pessoa, para minhas amigas, nós que somos quarentonas e muitas vezes ficamos solitárias, você para se envolver com alguém virtualmente é muito fácil. Agora você precisa olhar para aqui e falar assim, não. Quando a esmola é muito, Você o santo desconfia. Olha, pega o tal do Facebook. Então, Tantas Facebook. mulheres se apaixonam por Face, Não, se e encontram. tantos homens que vendem uma imagem que eles... Mas tem são muito golpe aquilo, aqui, Aninha, golpe cuidado. também, Mulheres que se seduzem os homens e pedem dinheiro, homens que saem com mulher carente, Homem que diz que é empresário, pedem rico, dinheiro, tudo mentira. Então, né? E as pessoas, tem que tomar celebridades, né? Aquela coisa assim, ai, eu sou empresário de cantor, eu sou não sei o quê, eu tenho não sei o quê, não, nada. Muita Quando gente você vai acredita, ver né? a verdade, Muita gente não é acredita, nada né? daquilo. A gente tá fazendo fofoca já, né? Surrei planos para 2017. Eu estou assim, muito preocupado com essa crise financeira. Eu acho que a primeira coisa é estabilizar meus funcionários, tentar bolar coisas para ganhar dinheiro e pagar contas, não é nem... Não tá ganhando nem Eu estou pagando. tentando vender imóveis que eu tenho para pagar a conta, eu não consigo vender, ninguém compra nada, e não fazer dívida. Gente, não usa cartão de crédito, não pega o cheque especial, senão você vai quebrar com certeza. Vai para falência. Então eu estou tentando... Conselho de libanês, gente. Eu estou tentando ficar em pé e segurar o Exced também, porque é muito difícil você manter um programa nesse porte. Nós temos uma despesa muito grande. Se você não tem dinheiro, logo pode ser até que você dê um tempo. Não, nem fala nisso. Vamos ser mais otimistas. A coisa mais importante para mim hoje é manter em pé as coisas que eu tenho. Não quero nem crescer mais, nem... Claro que eu tenho objetivos de ir para um canal... A Play TV é bacana, viu? É bacana porque é Brasil todo. E está expandindo, né? Você está no Amazonas, você vê a Tem Play programação TV. muito boa. Tem, na muito, Play muito. TV. Eu acho o seguinte, esse afã de vender horário acaba dando a esse tipo de TV... Ela não vai pela qualidade. Então você tem um programa super bem feito, O Excel, bem não editado. temos chance de o Excel. mostrar mais. E aí, acabou o Excel, vem aquele programa
preto. Deixa eu te contar uma história sabe, da umas Indexed. coisas- Conta, rapidinho. Nós estávamos na CNT. É. A Universal foi lá e comprou todo o horário da CNT. Eu, Leão Lobo, saímos da CNT. Nós fomos pro canal 21, que era da Bandeirantes. A igreja comprou. Comprou todo o horário. Saímos daí. Depois nós fomos pro tal da Ideal TV. Quem comprou? O outro de chapéu. Valdomiro. O Valdomiro. Ou seja, a gente está sendo jogado fora e está entrando gente que paga para vender uma imagem santa, que eu questiono, e acabando muito com artistas. Isso aí ia ser papo para mais de mês, né? Eu É. quero agradecer o Surrey, quero dizer que esse é o nosso último programa do ano. Né? A gente volta o ano que vem, em nova sede, um novo espaço, um programa diferente. Eu vou poder receber você no meu estúdio para que você assista ao vivo o Ana Kalina Entrevista, né? Eu quero dizer que estamos ainda muito tristes com o que aconteceu, né? Com Chapecoense, a Chapecoense, como dizem, né? E as famílias, principalmente, né? Porque quem foi não está sentindo nada. Agora, quem fica sofre a falta de todos, não só dos jogadores, mas os jornalistas, tripulação e os outros passageiros. E a gente está torcendo aí pelos 6 sobreviventes, né? Muitos em estado crítico, mas maior que Deus, ninguém, né? Só Ele sabe quem deve ficar por aqui ainda. Então, eu já vou desejar Feliz Natal, uma passagem de ano excelente, que 2017 seja muito melhor, porque a gente merece. Grande beijo e até o ano que vem.